Obrigado, pessoal. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, vou pedir ajuda. Ajuda não, vou pedir que os irmãos, eu tenho um texto principal, mas como o pastor Werner sempre faz, ele fala, a gente precisa costurar a história, costurar o contexto, e eu não quero só falar o contexto, eu queria ler e que vocês acompanhassem para a gente chegar no raciocínio que eu quero trazer, né? Mas eu gostaria de falar sobre um personagem. Eu acredito que, se eu falar o nome dele, poucos vão se lembrar da história. Eu, pelo menos, não lembrei quando... O que aconteceu? Eu estava lendo um salmo... Obrigado, pastor. Eu estava lendo um salmo esses dias, uns dias atrás, e no meio do salmo eu nunca tinha percebido isso. Aparece uma frase, eu não vou ler o personagem, mas eu quero falar a frase. Isso lhe foi imputado por justiça. E essa frase é muito comum no Novo Testamento, né? Paulo usa muito, é um termo jurídico onde Deus declara justo o pecador, né? Aquele que reconhece Jesus como seu Salvador é declarado justo. E eu nunca tinha ouvido falar desse personagem que tinha feito essa declaração em relação a ele. Eu sempre lembrava de Abraão. Lá em Gênesis 15, fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então, me chamou a atenção. Eu falei, puxa, quem é esse personagem que eu não lembro da história dele? E eu fui procurar saber quem era esse personagem, né? Estou fazendo um pouco de mistério, mas daqui a pouco vocês vão saber quem é ele. E o mais interessante que eu fiquei assim... O que aconteceu para ele ser justificado? Sabe o que ele fez? Que chama mais atenção? Ele matou duas pessoas, um homem e uma mulher. E eles eram pessoas importantes, pessoas filhos de... Um fala que é filho de príncipe, e outro era filha de um senhor da casa lá. Alguém importante. Eram duas pessoas importantes. Então, isso chamou a atenção. Eu não sei se os irmãos vão lembrar dessa história, mas me chamou a atenção. Então, eu fui pesquisar isso um pouco. Então, para a gente, antes de eu entrar no personagem, eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo, capítulo 19. Eu só vou fazer um resuminho. Poderia só falar, mas eu gostaria que vocês lessem, acompanhassem a leitura, para a gente entender bem todo o contexto, tá? No capítulo 19, vai justamente falar sobre quando Deus salva o povo do Egito, né, o povo de Israel do Egito, e leva o povo, e eles chegam até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus vai fazer uma aliança com o povo, vai fazer uma proposta e o povo vai aceitar. Olha só, a partir do verso 4. Êxodo 19, verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então era uma condicional, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Israel seria, entre todos os povos, um povo especial para Deus. É meu, eu vou ter um carinho especial, uma propriedade peculiar. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre propriedade peculiar. Tá? Verso 6, ele continua. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem agora, Deuteronômio 4, vai falar justamente isso, que o povo tinha uma missão. Se eles cumprissem, lá em Deuteronômio 4, fala que se o povo cumprisse a lei, seguisse os mandamentos de Deus, os outros povos iriam olhar para Israel, iriam ver como é ser governado pelo Deus,
pelo Deus de Israel, e como aquilo é bom, é justo, e traria felicidade, traria paz para todo mundo. Então, o que Israel teria que ser? Ele teria que ser luz para os outros povos. Luz para os outros povos. Por isso que ele fala reino de sacerdote. Reino de sacerdotes nada mais é. O que era um sacerdote? É aquele homem que fazia a ligação entre Deus e o homem. Então, agora, o povo de Israel seria a ligação entre Deus e os outros povos. É isso que deveria ser o povo de Israel, um instrumento de Deus. E o detalhe, nação santa, a forma de demonstrar isso aos outros povos é a santidade. O povo teria que ser santo, assim como Deus é santo. Tá? Então, o povo de Israel teria que refletir o caráter de Deus, a santidade de Deus. Seguindo o livro de Êxodo, logo depois nós temos lá o episódio do bezerro de ouro, não é esse o ponto, mas em seguida Deus manda construir o tabernáculo. O tabernáculo nada mais era do que um templo móvel. Eles iam caminhar, desmontava o tabernáculo aqui, montava em outro lugar, fosse para outro lugar, desmontava e montava em outro lugar. Para quê? Porque ali seria a presença de Deus, ali estaria a glória de Deus no meio do povo de Israel. Então, ele iria viver no meio do povo de Israel. Agora eu peço que os irmãos abram Êxodo capítulo 40, o finalzinho. Só que tem um probleminha. No finalzinho do livro de Êxodo, no capítulo 40, quando o tabernáculo ele é inaugurado, vai acontecer o seguinte. Olha só, capítulo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, quando o tabernáculo foi inaugurado, a glória de Deus encheu o tabernáculo. Tá? A presença de Deus estava ali. Mas só olha o que acontece no verso 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Por que Moisés não podia chegar no tabernáculo? Porque existia pecado no povo. Todos nós somos pecadores e o povo de Israel também é. E a presença de Deus exige a santidade. Ele é santo, ele não permite o contato com o pecado, ele não tem contato com o pecado. Então, como resolver esse problema? Deus vai morar no meio do povo de Israel, mas o povo de Israel tem pecado. Como resolver isso? Então, nós temos o livro de Levítico, justamente para isso. O livro de Levítico é Deus mostrando o caminho de resolver o problema do pecado. Então, lá nós vamos ter os sacrifícios, as ofertas, os rituais que o povo deveria praticar quando pecasse. Então, era uma forma de se tornar puro, de se tornar sem pecado, perdoar os pecados, né? Cobrir os seus pecados para que Deus pudesse viver no meio do povo. E o tema do livro de Levítico, nós podemos ver isso, mas um versículo conhecido está lá em Levítico 19, verso 1 e 2. É um verso conhecido de todos, né? Mas é o que Deus fala para o povo de Israel. Vou esperar os irmãos abrirem aí. Então, Levítico 19, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E olha que interessante, Deus não fala assim: eu desejo que vocês sejam santos, eu peço que vocês sejam santos. Não, ele dá uma ordem: vocês serão santos, porque eu sou santo. É algo que ele está exigindo do povo. Eu estou vivendo no meio de vocês, eu sou santo, e vocês têm que ser santos. O pecado não pode habitar com Deus. Indo lá para Números agora, irmãos. Números, nós já estamos chegando no meu personagem, tá?
Números capítulo 1, verso 1. Agora que Deus trata do pecado, olha o que vai acontecer, como Deus mostra o caminho para solucionar o problema do pecado. Olha o que vai acontecer. Números 1. No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Aonde? Na tenda da congregação. Agora, Moisés, como representante do povo, agora o pecado já foi tratado. Agora Moisés pode entrar na presença de Deus. Está vendo? Deus exige a santidade. E para eu estar na presença de Deus, eu tenho que estar puro, tenho que estar sem pecado. Agora, irmãos, vamos lá para o capítulo 22. Estou chegando já no meu personagem, tá? No capítulo 22, nós temos uma história que é bem, eu acredito que é bem conhecida dos irmãos. Fala de um personagem que ele é até meio enigmático, muitas vezes a gente se confunde com esse personagem. Não é o personagem da história de hoje, tá? Mas eu tenho que falar sobre ele. É o Balaão. Balaão, o que está acontecendo? O povo de Israel chega nas campinas de Moabe. Está ali no versículo 1 do capítulo 22. Então, o povo chega nas campinas, né, na parte baixa ali. E os moabitas, que são um povo que moram ali naquele lugar, mais nas montanhas, eles começam a ter medo. E eles chamam o rei dos moabitas, está no verso 2, Balaque, ele fala assim, ele fala, olha só, verso 2 e 3, viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos filhos dos midianitas. Então, eles falam que vai destruir o povo, eles estão com medo. Então, qual é a ideia de Balaque? Vamos chamar alguém, eles vão chamar esse personagem Balaão, eles mandam, ao verso 5, ele manda mensageiros a Balaão, que era uma espécie de sacerdote, um vidente, um adivinho, que praticante de várias religiões, vamos dizer assim, é difícil definir o que ele era, mas ele era um sacerdote, um religioso, e ele pede para Balaão ir com ele. Vou resumir bem rápido a história. Ele pede para Balaão ir até a presença dele para amaldiçoar o povo de Israel. E ele fala que ele vai ouvir o que Deus mandar, e o que Deus mandar ele vai fazer. Então parece que esse personagem é bom, ele fala, eu vou obedecer a Deus. E depois nós temos a história que o Balaque insiste para Balaão ir na presença dele, para amaldiçoar o povo de Israel. E tem a história da mula, né, que ele está carregando a mula, vocês já devem ter ouvido essa história. E a mula prende ele no muro, no barranco lá, e daí ele bate espanca a mula, e a mula fala com ele por que ele está maltratando ela, né? E o anjo do Senhor aparece, né? Então nós temos essa história. E ele tenta amaldiçoar o povo de Israel. Mas olha só, eu quero chamar a atenção dos irmãos, verso 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Só um detalhe aqui, não é o assunto também de hoje, mas o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, irmãos, não pode. Tem muitas pessoas que têm medo de maldição, mas um crente não pode ser amaldiçoado. Porque é simples o fato, porque Jesus levou sobre si toda a maldição. Então o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, ele tenta amaldiçoar e não pode ser amaldiçoado. Tá? Agora nós vamos chegar na história do meu personagem de hoje. Vamos lá, capítulo 25. Então eu quis construir toda essa história, por quê, irmãos? Porque, primeiro, Deus exige a santidade do seu povo, Deus exige a fidelidade do seu povo a Ele. E nós já vimos que o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Mas vamos ver qual é a estratégia aqui agora do inimigo, daqueles que querem destruir
o povo de Deus, tá? Capítulo 25, verso 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Agora vamos pular um pouco para o verso 14. O nome do israelita que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Irmãos, segurem aqui capítulo 25, vamos lá para o capítulo 31, por favor. Algumas páginas para frente. Capítulo 31, verso 8. Olha só o que vai acontecer. Então, no final desse trecho do capítulo 25, nós lemos que Deus mandou afligir, lutar contra os midianitas e destruí-los, né? Olha só, verso 8. E mataram todo o homem feito, mataram além dos que já haviam sido mortos os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. E olha só quem aparece aí no meio dos midianitas. Também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Agora vamos lá para o verso 13, mesmo capítulo. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Isso depois dessa guerra com os midianitas, né? Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Olha a indignação de Moisés. Verso 16. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então, o que aconteceu, irmãos? Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Ele não foi permitido amaldiçoar. Mas o que ele faz? Ele usa de uma outra estratégia para derrotar os israelitas. Não era uma maldição. Segurem aí. Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 2. Olha só o que vai falar Apocalipse, capítulo 2. Verso 14. Tem que voltar para números depois, hein? Tem que deixar marcadinho aí, capítulo 25. Falei que hoje a gente ia ter que ler bastante a Bíblia, hein? Mas olha o que fala Apocalipse, capítulo 2, verso 14.
Todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Olha só o personagem aí. A qual ensinava Balaque a armar o quê? Ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado, mas o inimigo sempre arma ciladas, estratégias para derrotar o povo de Deus, para enfraquecer o povo de Deus. Eu já estou adiantando um pouquinho, mas um crente, desculpa, irmãos, quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, nunca mais nós podemos perder a salvação. Nunca mais. Porque a nossa salvação não somos nós que seguramos. É Cristo quem segura a nossa salvação. Então, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Satanás, o nosso inimigo, qualquer coisa, não pode tirar de nós a nossa salvação. Mas o que ele faz? Ele usa estratégias para nos enfraquecer, para nos tirar a alegria da salvação, para nos tirar a comunhão com Deus, para tirar de nós os frutos que nós podemos produzir. Então, ele lança diversas estratégias, diversas. Hoje eu vou querer citar pelo menos uma, mas daria para passar a noite aqui citando diversas estratégias que Satanás usa para enfraquecer o povo de Deus, né? Como nós vimos lá eu citei Deuteronômio, né? Nós devemos ser luz a esse mundo, nós devemos influenciar o mundo, mas muitas vezes agora o povo de Deus está enfraquecendo o poder de influenciar, e nós estamos sendo influenciados por coisas do mundo. Tá? Mas vamos voltar lá para o texto, Números capítulo 25. Eu nem vi que horas eu comecei a falar, hein, pastor? Não sei se eu estou falando muito. Vamos lá, capítulo 25, vamos pensar um pouquinho sobre o texto. Eu falei do nosso personagem, esse personagem, nós vamos ver a importância dele, né? Olha só, eu vou ler de novo o começo do capítulo. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então fala que Israel se juntou a Baal-peor. Baal é um termo usado, é um termo nada mais do que significa senhor, proprietário, o dono daquele lugar. Em alguns contextos até era usado como marido. Mas a ideia aqui, ele é o Senhor Baal, é o Deus de Peor, é o Deus daquele local. Às vezes poderia ser um Deus de uma cidade, ou Deus de uma região, ou Deus até de um país, mas era um Deus local. Quando a gente pensa assim, uma ideia para a gente, que eu lembro assim, que dá para a gente entender bem, por exemplo, eu fui criado em Sumaré, eu não conheço aqui em Nova Odessa qual que é a padroeira daqui. Mas cada cidade, como nós temos uma cultura muito católica, cada cidade tem a sua padroeira. É a senhora da cidade, é a protetora da cidade. Lá em Sumaré é a Santana. Eu não sei qual que é aqui. Não sei se algum dos irmãos sabe. Mas como? Nossa Senhora das Dores. Então, cada cidade é aquela ideia de uma cidade ter a sua protetora. É a mesma ideia daqui. Baal-peor era o deus daquele local. E os deuses daquela região, cananeus, eles tinham principalmente a ideia da fertilidade, porque lá naquele local, hoje até na escola dominical nós comentamos um pouquinho, né? Não tem muitos rios, tem poucos rios, depende muito das chuvas, né? Então, tem aquela ideia da terra, a ideia da terra necessita a fecundação, a ideia
da fertilidade. Então, essas religiões antigas ligaram a ideia de fertilidade da terra com a fertilidade da mulher. Por isso, então, a mulher ela é fértil e ela precisa ser fecundada. A terra é fértil, precisa ser fecundada para produzir. Então, essa ideia, eles juntam essa ideia. E é daí que surge aquela ideia de mãe terra. A mãe que produz, a terra que produz as coisas. É a ideia que vem lá da antiguidade disso, de fertilidade. Existe até a ideia da mãe terra com o Deus céu, que vem e fertiliza a terra. Tem todas essas ideias. Então, aqui quando fala o seguinte, prostituir-se com as filhas dos moabitas, o que era isso? Era a prostituição cultural. Era a ideia da fertilidade para você conseguir a tua terra ser fértil, ser próspera, você tinha relações sexuais com essas sacerdotisas, essas prostitutas cultuais. Então, era a ligação. Então, eles fazem prostituir-se com as filhas dos moabitas e também o povo começou a participar dos sacrifícios a esses deuses, dos rituais dos deuses. Então, Deus chama esse povo para ser povo dele, propriedade dele, e, de repente, eles estão traindo a Deus, estão afrontando a Deus, estão desprezando tudo que Deus tinha feito por eles. Então, verso 3, juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, pela traição, né? Daqui a pouco eu vou explicar mais um pouquinho esse termo da traição. Continuando. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés, toma os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Então a consequência da traição era a morte daqueles que participaram da traição, que trocaram o Deus que salvou eles, que resgatou eles da escravidão, e agora eles estavam traindo a esse Deus. E no verso 6 começa, aqui existe, entre os estudiosos, existe assim uma discussão, se aqui começa uma nova história, se são duas histórias separadas, mas mesmo que sejam duas, por causa do seguinte, que entendem que sejam duas histórias, porque aqui ele manda matar os líderes, né, aqueles que participaram, enforcá-los. Mas lá no final, depois, vai aparecer, no verso 9, vai aparecer uma praga. Então, alguns estudiosos entendem que os líderes desobedeceram a ordem de Deus e, por desobedecerem a ordem de Deus, lá na frente vem a praga. Outros entendem que não, são duas coisas ligadas, né? Mas, independentes de serem uma ou duas histórias, elas estão muito conectadas, muito ligadas, e as duas têm o mesmo motivo, a mesma motivação. E agora, olha só, então, o verso 6. Olha o que chama a atenção. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Antes eram os moabitas, né? Mas lembra que lá com Balaão, os midianitas e os moabitas estavam ligados. Trouxe uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então imaginem a cena, irmãos. Está Moisés e todo o povo lá reunido na congregação, todos juntos, chorando aquela situação terrível que tinha acontecido, e vem um cidadão com arrogância, com petulância, porque Deus já estava castigando o povo, tinha dado uma ordem, e ele atravessa, passa na frente de todo mundo com uma midianita, aquela que estava fazendo o povo pecar. Ele passa na frente de todo mundo, afrontando diretamente a Deus, na frente de toda a congregação que estava chorando, lamentando a punição de Deus. Então é uma arrogância, uma petulância, uma afronta direta a Deus. E olha só, verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, então ele era neto de Arão,
levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Então o que eles foram fazer na tenda? Eles estavam tendo relações sexuais, afrontando diretamente a Deus. Por isso que Finéias levanta, vai lá e atravessa com uma lança pelo ventre, e mata os dois ao mesmo momento, né? E o que eu queria chamar a atenção aqui, irmãos, duas palavrinhas aqui. Na minha tradução, no verso... Não, deixa eu seguir um pouquinho aqui. Vamos seguir um pouquinho. Verso 9. Então, os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés... Olha Deus falando para Moisés. Olha a importância. Deus não é qualquer pessoa falando, é Deus falando com Moisés. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Na minha tradução, aqui nesse verso 11, fala assim, pois estava animado com o meu zelo. Alguém tem possuído com o meu zelo? Não sei se alguém tem, mas na Bíblia de Jerusalém traz esse... animado não dá muito a ideia do sentimento dele. A Bíblia de Jerusalém fala, em vez de animado, fala possuído. Dá uma ideia de intensidade, de um ardor mesmo, sabe? Vocês lembram quando Davi chega lá para levar alimento para os seus irmãos e ele vê Golias afrontando os exércitos, desafiando, e ele fala assim, quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Sabe? Ele sente aquele algo, sabe? Ele está afrontando Deus. Esse sentimento que Finéias está tendo aqui agora. Ele sente aquilo, como esse homem pode afrontar a Deus de uma forma tão repugnante, passando no meio de todo mundo e indo ter relações sexuais com uma midianita na frente de todo mundo. Então ele sente um ardor, né? Uma ira santa. Isso mesmo, pastor. E ele fala que essa outra palavrinha que aparece aqui, pois estava animado com o meu zelo. É Deus falando, lembre-se disso, irmãos, é Deus falando com o meu zelo. Zelo aqui, eu acho que até os tradutores não colocaram, mas a ideia é ciúmes. A ideia principal aqui é ciúmes. E os ciúmes de matrimônio, sabe, marido e mulher. Sabe, o marido que é traído ou a mulher que é traída, qual é o sentimento que ele tem? É uma ira. E você quer, né? É aquele sentimento que Deus está sentindo pelo povo, traindo a ele. Tá? Então, porque na Bíblia, toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é feito essa comparação, essa ligação do casamento, né? Deus e o povo de Israel, como sendo o marido e a mulher. Lá no Novo Testamento nós temos Jesus e a igreja, né? O noivo e a igreja sendo a noiva. Então tem sempre essa ligação. E lembra quando eu li lá nós lemos lá em Êxodo 19, fala, a minha propriedade peculiar. Esse povo é meu, é a minha esposa, né? Ela não pode me trair. Qual é o sentimento que eu tenho? Então, Deus, é isso que Deus está sentindo quando o povo está traindo a Ele. É uma traição, é a mesma coisa que um marido sente por uma mulher. E o que uma mulher quando adultera, né? E qual era a punição para o adultério no Antigo Testamento, irmãos? Qual era a punição? Morte, né? Matava o adúltero, né? Olha a ligação que nós podemos fazer. Finéias, quando eu li esse texto assim, pois estava animado com o meu zelo, eu lembrei lá de Filipenses 2, né, quando Paulo fala assim, tendes em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus.
ele fala para nós sentirmos aquilo que Jesus sente, termos o mesmo sentimento, agirmos como Jesus age. E aqui Finéias, ele é tomado do mesmo sentimento de Deus. Ele toma, vamos dizer assim, o lugar de Deus. Ele sente, assim como Davi não suportou ver Golias afrontando a Deus. Aqui também, Finéias sente o zelo, os ciúmes que Deus está sentindo, porque ele estava lá no meio da congregação, né? Ele se levanta do meio, no verso 7 fala, levantou-se do meio da congregação e pegando uma lança. Ele estava no meio, ele viu aquele rapaz passando e afrontando a Deus. Irmãos, como eu falei, né, no começo, o povo de Deus, nós vimos, né, na história de Balaão, o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. Mas, como nós vimos lá em Apocalipse, o inimigo traz ciladas, traz armadilhas para enfraquecer o povo de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Balaão introduziu, ele instigou as midianitas, os moabitas, a levarem as suas mulheres, a instigarem essa prostituição, esse desvio. E aí veio a situação, né, o pecado. E Deus é santo. Deus não permite o pecado. E eu falei que daria para ficar citando muitos exemplos e passar a noite aqui citando exemplos de estratégias. Mas eu pensei uma estratégia que Satanás usa. Ele começa a lançar ideias, tanto na sociedade como na igreja, e ao passar do tempo, primeiro a gente acha que é uma coisa repugnante, mas aos pouquinhos a gente vai aceitando e vai achando normal as situações, tá? Eu vou dar só um exemplo. Há uns 6 anos atrás, eu não lembro exatamente, eu até comentei esses dias lá em casa, né? Nós fomos lá para o Rio de Janeiro, eu estava na casa da avó da Vivian, e eu estava sentado no sofá e estava passando um seriado. Os mais antigos aí da minha idade vão lembrar. Quando eu era criança, esse seriado já era antigo, para vocês verem como é velho a coisa. Um Bang Bang, Bonanza. Não sei se alguns vão lembrar aí. E eu estava passando esse seriado na televisão e eu estava assistindo. Comecei a assistir, estava sentado lá assistindo. E eu achei interessante, porque desse seriado deve ter lá os seus 60, 70 anos, por aí. E tinha um rapaz que estava dando muito trabalho, brigando e aprontando muito, né? E daí, no meio da história, um seriado de Bang Bang, tá, irmãos? E no meio da história, um pastor foi na casa desse cidadão, abriu a Bíblia e ele começou a pregar o evangelho, no meio do seriado. Eu falei, puxa vida, né? Como que era, né? Antigamente, o seriado, um pastor um seriado, né, de Bang Bang, um pastor foi na casa do rapaz e pregou o evangelho. Eu falei, nossa, como era, né? E eu fiquei pensando nisso, como o cristianismo, apesar de já, né, as influências do mundo, como o cristianismo era tão forte, tão presente na sociedade, que até um filme secular passava um pastor evangelizando uma pessoa que estava dando problema, né? E pensando nisso, né, eu fiquei pensando há uns tempos atrás, isso é coisa de talvez uns 30 anos atrás, né? Tem muitos aqui que, né, como o Roberto está velho, né? Mas na televisão, é por isso que eu quis dizer que só uma ideia como começou, né? Há uns 30 anos, eu acho, estou chutando mais ou menos, né? Na televisão, tanto em filmes como em novelas, né? Começou a surgir, de repente surgia um personagem que era gay. E normalmente esse personagem era alguém muito divertido, muito brincalhão, tinha amizade com todo mundo, vamos dizer assim, alguém que era gente boa. Não que o gay não possa ser gente boa, tá? Mas era alguém que todo mundo gostava. E a gente não gostava de ver aquilo. Como pode ser um personagem gay na televisão e tal? Mas aquela ideia, o personagem sempre era simpático, era bonito, era
divertido. Então a gente simpatizava com essa pessoa. Então aquela ideia, aquela repugnância que a gente tinha por gays foi começando a ser desestruturada, quebrada, né? Quando eu e a Viva nos casamos, a gente... Desculpa, irmãos. Vou contar mais um podre nosso, que cada vez que eu venho aqui eu conto um podre nosso, né? Mas a gente assistiu um seriado que era era de muito sucesso. Acho que até hoje tem gente que assiste ainda do HBO. E a gente assistia e não perdia uma semana. Ele passava às quartas-feiras, eu não lembro se era 7 ou 7h30. Passava sempre o capítulo anterior da semana passada e depois passava do novo. Quando não dava para assistir, a gente gravava no videocassete para poder assistir depois, então eu não perdia. E o seriado era o Friends, acredito que muitos vão conhecer. E era muito divertido, e ele é divertido. Só que ele foi trazendo ideias que, aos poucos, foi alimentando a sociedade e também os crentes, né? Por exemplo, logo no começo do seriado, tem um casal, a moça, eles começam a ter problemas e, de repente, a moça descobre que ela é lésbica. E passa um tempo, ela se casa com outra mulher. E a Viva até estava comentando, eu não lembrava, né? Que o casamento foi tão bonito, a mensagem do casamento foi tão bonito que você fica encantado, porque fala de amor, de respeito por eles, né? E eles foram introduzindo vários outros conceitos, por exemplo, o sexo casual, o namoro sem compromisso, a amizade excessiva, que parece que não, mas vai destruindo a família. Por que ter família se eu tenho meus amigos? E foram vários outros conceitos que eu ficaria passando muito tempo aqui falando. Mas eles foram tratando de uma forma tão bonita, tão romântica, tão divertida, que você gosta daquilo. E aquelas ideias são contrárias ao que a Bíblia traz. Então, Satanás, ele não pode nos atacar de uma forma direta, de destruir a nossa vida. Mas, então, ele vai introduzindo essas coisas. E, aos poucos, nós vamos aceitando. Por exemplo, tem tantas coisas. Daqui a pouco tem igrejas, quer dizer, daqui a pouco não, já tem igrejas que aceitam o casamento homossexual e vão aceitando tantas outras coisas do mundo que vão fazendo o quê? Enfraquecendo a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha igreja. Então, são muitas e muitas ideias do mundo que nós gostamos de assistir, todo mundo assiste, né? É a fala, todo mundo faz, todo mundo gosta. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso me divertir? Por que eu não posso participar? Então, eu poderia passar a noite falando de diversas estratégias de como Satanás vai minando a força da igreja, vai minando nossa santidade, a nossa comunhão com Deus. E o pecado vai entrando e vai nos enfraquecendo. Esses tempos atrás, eu peguei um trechinho, agora eu vou pedir para as minhas midianitas aqui da igreja, mas essas midianitas são convertidas, crentes fiéis a Deus, não são as midianitas do Antigo Testamento. E eu vou pedir que elas ponham lá um trechinho do livro. Eu li um livro do Russell Shedd, o pastor Russell Shedd, que fala justamente isso, de 3 inimigos do crente, né? A carne, que é a nossa carne, natureza pecaminosa, o mundo, que nos oferece tantas coisas, e Satanás. E no final do livro, eu peguei a conclusão do livro, né? Eu queria ler esse trechinho do livro para os irmãos. O que o Russell Shedd fala? Olha só. O avanço do secularismo mundano e o rápido esvanecimento dos traços cristãos na sociedade devem forçar a igreja a ser mais conscientemente cristã. É urgente aumentar o compromisso cristão no nível social e intelectual. Está vendo, irmãos? Lembra que eu fiz a comparação
Antigamente, a influência do cristianismo era tão forte na sociedade que até um filme secular trazia o evangelho. Mesmo que não seja tão puro, mas não era para zombar. Ele trazia o evangelho. Hoje é o contrário. Acima de tudo, precisamos articular e propagar o evangelho como a única alternativa para esses dias que se assemelham àqueles anteriores ao dilúvio, como diz lá em Mateus 24, 38. Se não cremos que vale a pena resistir ao diabo, desvendar as falsas atrações do mundo e mortificar a carne, só nos resta aguardar o suicídio espiritual do povo de Deus. Pode passar o próximo, por favor. Mas a maior preocupação persiste. Até onde nós, evangélicos, estamos engajados na luta? Que incentivo divino ou humano seria capaz de mobilizar os santos brasileiros para que gastem 5 minutos a mais em oração, batalhando contra o mundo, mortificando a carne e resistindo ao diabo? Que motivação, qualquer procedência nos convenceria de que perseguir a santificação é imprescindível, 1000 vezes mais importante do que levantar um templo novo, amplo e belo. Então, esse é um desafio que o Russell Shedd traz, né, para todos nós. Perseguir a santificação é imprescindível. Deus é santo e Ele exige a nossa santidade. O Espírito Santo habita em nós. Eu fiquei pensando nesse paralelo, né, de ciúmes de um marido com mulher, né? Mas quando eu estou buscando a minha segurança, ou a minha felicidade, ou o meu conforto, o meu prazer em outras coisas que não a Deus, eu estou traindo a Deus. Eu estou fazendo como como o povo de Israel lá nas campinas de Moabe, porque o que eles estavam buscando era a prosperidade. Eles estavam buscando a fertilidade da terra. E era muito mais fácil, mais atrativo buscar naqueles deuses, né, a segurança, a fertilidade da terra, naqueles rituais, né? Então, eles caíram no pecado. Quantas vezes nós confiamos em outras coisas que não em Deus? Nós estamos traindo o nosso Deus, né? Eu peguei um trecho eu não vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia, eu pus passa o próximo, por favor. Esse trecho da Bíblia está em Tito, capítulo 2, e essa é a versão a NVT. Então, eu gostei, eu quis pôr na tela para a gente ler, para vocês verem e acompanharem comigo na mesma versão. Olha só. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos, que é a santificação. Eu me converti, eu fui salvo, eu tenho que abandonar os velhos costumes, tenho que abandonar o meu comportamento pecaminoso que era anterior. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E olha só o verso 14. Isso aqui é a grande motivação para nós termos a nossa vida de santidade, nossa vida de devoção a Deus. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo. Lembra lá de Êxodo 19? Seu povo, propriedade particular, propriedade peculiar. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar. Sem pecado, né? Viver sem pecado. E fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. A nossa grande motivação, irmãos, para viver em santificação é aquilo que Cristo fez por nós. Ele entregou sua vida no meu lugar.
Ele entregou a sua vida no nosso lugar, no lugar da igreja. Irmãos, para terminar, não sei se vocês fecharam Números 25, vamos lá para Números 25. Lembra que Deus fala de Finéias, que Finéias agiu com zelo, com o mesmo sentimento que Deus. Ele agiu no lugar de Deus, ele tomou o lugar de Deus e fez a expiação pelo povo, né? Olha só, a consequência de tudo isso, a consequência dele ter zelo pela santidade de Deus. Qual foi a consequência para Finéias? Verso 12. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência depois dele terão aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ele foi honrado, ele foi abençoado, tanto ele como a sua descendência foram recompensados, porque ele teve zelo pela santidade de Deus, ele teve zelo pelas coisas de Deus. O nome de Deus foi afrontado e ele tomou as dores de Deus. Então, irmãos, a pergunta para mim, até esses dias eu comentei com a Vivian, né? Sempre que eu vou falar alguma coisa na igreja, não é porque eu estou pensando em alguém, eu estou pensando em mim, porque isso aqui é confrontador para mim. Eu contei da época que nós assistimos o seriado, e aquilo são ideias que vão surgindo. Em vez de eu alimentar minha mente com coisas edificantes, coisas santas, eu estou me edificando com coisas, me alimentando com coisas usadas por Satanás, estratégias de Satanás para enfraquecer a minha fé, né? Como eu tenho vivido? Será que eu tenho sido como Finéias, zelando pela santidade, zelando por uma vida sem pecado? Claro que eu não sou perfeito e nenhum de nós é, mas será que eu tenho realmente buscado viver em santidade, honrando a Deus? Será que eu tenho sido luz lá na minha casa, com os meus familiares, com os meus vizinhos, no meu trabalho? Deus chama o seu povo para ser luz a esse mundo, para influenciar o mundo. O evangelho tem que ser pregado, como o Russell Shedd falou, o único meio de transformar esse mundo é através do evangelho, é através de Jesus Cristo. Eu tenho feito isso, a igreja aqui tem feito isso, é o que nós precisamos pensar e buscar, né? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ela é tão desafiadora e ela nos chama a termos um compromisso mais sério com o Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, porque tantas vezes alimento a minha mente, o meu coração, com coisas que não condizem com o Senhor, que afrontam ao Senhor, que contaminam a minha vida e o meu coração. E eu te peço perdão por isso, Senhor. Te peço que o Senhor desperte em mim, desperte em cada um aqui, Senhor, desperte na Tua igreja, não só aqui, mas em todo o nosso país, que uma volta ao Senhor, buscar a santidade, buscar um compromisso, nos afastar do pecado, nos afastar daquilo que desonra o Senhor. Ajuda-nos, eu te peço, nas nossas fraquezas, ajuda-nos porque muitas vezes buscamos os nossos interesses e desonramos ao Senhor, e eu te peço perdão por isso. Cuida de nós, cuida da nossa igreja, Senhor, cuida dos nossos pastores, eu te peço, das suas famílias, da liderança, dos ministérios, de cada família da nossa igreja, Senhor. Abençoa, cuida nas lutas que cada um enfrenta, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, muitas vezes, problemas financeiros, que todos nós possamos nunca nos voltarmos para as coisas do mundo para resolver os problemas, mas que possamos sempre voltar os nossos olhos, o nosso coração para o Senhor, confiando que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Obrigado mais uma vez por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, que reguada. Obrigado, Roberto. Deus tenha usado sua vida. Que confrontador. Foi muito edificado. A gente vai se acostumando, vai indo, acaba fundo, né? Como alguém já falou. Não existe, tá bom? Eu fiquei muito a pensar no que você falou, Roberto, e como essa palavra é importante de despertamento, de atenção, porque é tudo muito sutil, né? É muito. Não tem problema, não tem problema. E essa semana, você falando isso, tivemos uma experiência em casa, já que você contou da sua casa, eu vou contar da minha. Uma nova série que surgiu, uma temporada aí. E aí vamos assistir. Eu não sou dessas coisas, eu acho, enfim, desculpa, mas cultura é inútil, fica tempo, tem coisa mais para fazer, mas para não dar uma de chato, eu vou assistir. Foi junto. Aí deu 15 minutos de filme, e soltando assim, palavrões à vontade. Aquilo que a gente falava em casa quando era criança, e quase tomava um tapa na boca, de boca cheia sendo televisão. E está tudo normal. Eu falei, parou com tudo. Mas como? Eu falei, parou? Não dá. Olha, que idade, qual é a faixa etária disso aí? Não, tal idade, que tem uma classificação. Eu falei, não conta comigo. Eu estou fora dessa. Tem mais coisa que fazer. Adolescentes falando palavrões de boca cheia. Não tem problema. Não tem problema. Isso está entrando comumente e vai. Então, Roberto, foi cirúrgico, foi intenso, dói na gente, mas a gente precisava ouvir essa palavra nessa noite, porque ou a gente é radical, mais seletivos, e precisamos voltar em algumas coisas, repensar algumas coisas, ou a gente vai jogando para dentro aquilo que Leonard Ravenhill já falou. A gente está nos entupindo dessas coisas, e a gente não tem mais espaço para a palavra de Deus. Lembra dessa expressão que uma vez eu usei? Ele fala celulares, a gente está jogando para dentro, e aí quando vem a palavra de Deus, vem como água em costa de pato. Ela vem, ela escorre do lado. Porque ele fala, Leonard Ravenhill, eles não querem arrependimento, não querem contrição, porque estão cheios de lixo. Isso vai acumulando dentro de nós. Deus foi especial conosco nessa noite, e nos trazer esse alerta. Quem está em casa acompanhando, a todos nós, a gente tem que aprender a desligar, ou a gente vai comprar uma lança, e não furar pessoas, mas furar nossas telas, e a gente pode chamar quem quiser dentro de casa do nosso Finéias. Mais um nome para filho que está precisando se casar, ou Finéias, né? É uma honra, né? Já pensou usar, se a gente tem ser radical a ponto de, ninguém vai ficar. A minha versão, você falou ventre, a sua versão assim, a minha fala foi perfurada pela barriga. Aí eu já comecei a imaginar, né? Mas aí mostra a repugnância do Senhor em relação ao pecado. Que Deus nos abençoe a sua vida, Roberto, todos nós, desafiados, para mim também, e o Senhor deseja um povo santo, até o final, né? Um povo santo até o final.